6, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, dê licença, já estou entrando, que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro no volume do seu televisor. Hoje eu estou mais feliz do que nunca, viu? Senhora Aratu 24 horas já está no ar, um programa do povo baiano. Aqui você tem vez e voz, é feito para você e por você. A audiência que mostra isso. Corre pro abraço. Terça-feira, 18 de novembro de 2025. Vem comigo. Aliás, nosso cenário hoje está todo azulzinho, né? Aqui, importante, tá? Vamos se cuidar, homem. Atenção você que precisa fazer o exame do câncer de próstata, que detecta o câncer de próstata. Deixa de coisa. Vamos ao médico, vamos então cuidar da saúde, porque a vida está em primeiro lugar. Quero saber também se você já mandou sua mensagem aqui pra gente. Mande sua denúncia, a sua sugestão de pauta para o nosso Zap Zap. A Central do Galinho tá na tela aí, ó. 71 é o DDD 999860003. Aproveita e segue a gente também no Instagram, @TVAratu, e não esquece daquele like lá no @AlexSilvestre.tv. Você também pode acompanhar a nossa programação no canal do YouTube da nossa TV. Aquele abraço especial para você que está nos acompanhando. A audiência tem crescido aí também, hein? Sempre acompanho vocês comentando aqui. Galera do Rio de Janeiro, de São Paulo, Pernambuco, Manaus. Tem a galera também do Espírito Santo. Uma galera que vem aqui todos os dias, bate ponto então na nossa live do YouTube. Muito obrigado. Gratidão a vocês aí do outro lado, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos aos destaques da edição de hoje. Gente, mais uma farmácia de Salvador é alvo de ação criminosa. A polícia entrou em ação e houve troca de tiros durante a abordagem a um homem e a um adolescente. O rapaz de moto, o criminoso de moto, ele evadiu, inclusive na evasão ele atirou na PM e nós fizemos o revide dessa injusta agressão, mas ele não foi alvejado e conseguimos prender um menor de idade com esse medicamento, as 8 canetas Ozempic e um revólver 38. Agora 6 horas e 2 minutos com a direção da nossa diretora Camila Barros, ou melhor, Falcão. A gente vai falar também aqui sobre castrações, hein? Atenção, castrações gratuitas para cães e gatos, hein, Camila? Já adianta aqui que o serviço é realizado em animais com idade entre 6 meses e também 5 anos e que estejam aí em boas condições de saúde, tá? Onde ir e como fazer, eu te digo já aqui no nosso Aratu 24 horas. Tem gatinho, minha diretora? Você tem? Vem pra cá. A polícia investiga, gente, a morte de um homem que teve o corpo esquartejado em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. O crime pode ter ligação com facção criminosa que atua na região. Diego Macedo. Esse homem que ele acabou sendo esquartejado, esse crime acabou acontecendo na madrugada deste último sábado. A informação que chegou pra gente é que este homem, ele pode ser parente de um dos integrantes da facção Catiara. E o que acontece? Lá em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, a área é dominada pelo bonde do maluco. E por este motivo, a suspeita é que este homem acabou sendo assassinado brutalmente por bandidos do bonde do maluco. Ok, Diego, já você volta então com todos os detalhes, tá? Atenção, estudantes! Abertas as inscrições para o processo seletivo 2026.1 do Senai Bahia. Ao todo são 5.617 vagas, distribuídas em 15 cidades baianas. Os cursos são ofertados nas modalidades presencial e semipresencial com duração de 18 a 24 meses, tá? Assunto para o nosso Aratu 24 horas já. Eu vou falar também que moradores de Vilas de Abrantes estão denunciando a Prefeitura de Camaçari após terem seus imóveis demolidos. O grupo alega que não houve aviso prévio e que a ocupação existe, gente, há mais de anos. Sei que a casa da minha filha foi derrubada e eu quero a providência. Aqui não mora ladrão, não. Aqui mora quem precisa. Vocês de luxo querem morar num lugar bom, a gente não pode morar num lugar humilde, não, Tem que a vida toda pagar aluguel? Tá errado isso, pô. A gente vai acompanhar, viu, essa situação lá em Vila de Abrantes. Gente, recentemente o mundo esportivo foi abalado com o diagnóstico de um câncer na tireoide. O camisa 10 do Esporte Clube do Bahia passou então por essa cirurgia e já está voltando aí à rotina, como você sabe, você tricolor. Mas que doença é essa?
Como é feito o tratamento, por exemplo? Hoje a gente vai receber aqui no estúdio a doutora Carolina Ferraz, endocrinologista, que vai então tirar as dúvidas da gente em relação a esse tema no nosso Aratu 24 Horas. A gente fala de saúde, mas hoje a gente tem também as nossas pautas políticas na nossa coluna Papo de Política com o nosso colunista João Tram. Bom dia, João. Bom dia, Alex. A gente vai falar de bafafá na política, porque ele, Jorge Araújo, vereador de Salvador, pode se tornar deputado federal antes mesmo das eleições de 2026. Você vai entender logo mais. Vamos juntos, João. Política, saúde, segurança pública, tudo isso e muito mais agora no seu Aratu 24 Horas. Vem comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu Aratu 24 Horas. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025. Quero agradecer você aí de casa, presta atenção. Fecha em mim aqui, tem como focar mais aqui em mim? Tem? Fecha, pode fechar, vem, se aproxima aqui, isso. Quero agradecer você de casa pelo carinho, pela audiência que você aí tem dado a esse programa. Esse programa é seu, é feito pra você e por você, como eu falo todas as manhãs aqui, tá? Ó, um beijo no coração de cada baiano e cada baiana que acompanha o nosso Aratu 24 Horas e que acompanham também o nosso Papo de Política com o João Tram. Ih, João, tá mostradinho, né? Hoje tudo mudou. Tudo mudou, né? Pois é, o cenário tá azul, isso por conta da a nova saúde, diretora, hein? viu, aqui, mudando tudo. Viu? Ah, entendi. Ela chegou chegando. Pois é. Oh, eu ia fazer aquele meme agora que o repórter foi falar a hora, falou 6 ônibus. 6 horas e 6 minutos. Vai girar já, ó, para 7 minutos. Ô, João, papo de política, vamos lá. Vamos lá, Alex. Vamos falar sobre Jorge Araújo. Ele que é apresentador, comunicador. Eu gosto dele, viu? Muito. Ele... Não é só você que gosta dele, não, viu? O povo baiano, e principalmente o terapolitano, gosta muito dele. O programa dele tem grandes audiências e refletiu na urna também, né, Alex? O que aconteceu com o Jorge? Ele é o vereador, foi o vereador eleito mais bem votado aqui da nossa Câmara Municipal e, naturalmente, já está pensando em novos passos da política. Projeta, já lançou sua pré-candidatura para deputado federal em 2026. Só que esse processo pode ser, sim, antecipado. Aí vem toda uma escadinha que está sendo organizada nos bastidores da política. João Leão, que atualmente é deputado federal, planeja sair de cena para colocar o seu filho, para assumir o lugar do seu filho, Cacá Leão, na prefeitura de Salvador. Você vê ele ali, João Leão, que divide a tela com o Jorge Araújo. Deixa falando besteira. Meu Deus do céu, vai, João. Mas esse é um ponto, inclusive, que está nessa calculadora, porque ele já vai chegar a 80 anos nas eleições de 2026. Então, está tendo a perspectiva de... Será que não é melhor colocar ele numa posição de estrategista político, num cargo comissionado, ao invés de passar por uma outra pancada de eleição? Com isso, ele sairia da Câmara Federal e viria aqui para a Prefeitura, assumir a posição do seu filho, Cacá Leão, que já planejou sair para também lançar sua candidatura a deputado federal. Então, João Leão sairia lá de Brasília, Jorge Araújo assumiria lá em Brasília o cargo de suplente de João Leão e viraria deputado federal. O último ali da tela, você percebe Sandro Baiense, com a saída de Jorge Araújo da posição aqui da Câmara, que entra em cena é justamente Sandro Baiense, viraria o novo vereador por aqui. O projeto de... Então, peraí, não seria por meio das urnas? Não seria por meio das urnas, só uma movimentação de que ele é o primeiro suplente. Então, quem sair do PP lá de Brasília, entra Jorge Araújo. Saindo João Leão, entra Jorge Araújo. Isso já estava previsto, João Tram? Não estava previsto, ambos foram eleitos para terminar o seu mandato, mas é um jogo ali nos bastidores que está acontecendo. Conversei com fontes na Secretaria do Governo, aqui da Prefeitura, e Matheus Caldas, também meu colega jornalista, apurou junto comigo essa informação. A movimentação está acontecendo, mas o ponto é se João Leão vai de fato sair de cena, vai sair das urnas. Ele disse que está à disposição para o que o partido precisar. Vamos lembrar que o João Leão foi vice-governador da Bahia até a última eleição, até o mandato de Rui Costa, rompeu e agora assume uma parte dessa liderança da oposição e está com a Prefeitura de Salvador. Então, a dúvida é, João Leão vai para uma posição nova nas eleições de 2026 ou se João Leão vai ficar junto com a Prefeitura de Salvador?
Fato é, Alex e todos que nos acompanham, Jorge Araújo desponta como nome na Câmara dos Deputados, seja na eleição de 2026, que ele já tem sua pré-candidatura, ou antes. Ô, João Tran, me dá um minuto aqui para receber o nosso telespectador que está chegando agora. Bom dia para você que acabou de ligar seu televisor. Agora, 6 horas e 10 minutos, você vai ver em instantes. Moradores de Vilas de Abrantes denunciam a Prefeitura de Camaçari após terem seus imóveis demolidos. O grupo alega que não houve aviso prévio e que a ocupação existe, gente, há mais de anos. Sei que a casa da minha filha foi derrubada. E eu quero a providência. Aqui não mora ladrão, não. Aqui mora quem precisa. Vocês de luxo querem morar num lugar bom. A gente não pode morar num lugar humilde, não, é? Tem que a vida toda pagar aluguel. Tá errado isso, porra. Além desse assunto, a gente vai trazer do nosso Aratu 24 horas também uma ação da polícia. Atenção você que utiliza o emagrecimento aí por meio das canetinhas, que faz o emagrecimento por meio das canetinhas. Esse tipo de medicamento tem sido alvo constante aí dos criminosos. Imagens de câmeras de segurança da ação na tela. A polícia chegou bem na hora. E o que aconteceu, Major Danilo? O rapaz de moto, o criminoso de moto, ele evadiu, inclusive na evasão ele atirou na PM e nós fizemos o revide dessa injusta agressão, mas ele não foi alvejado e conseguimos prender um menor de idade com esse medicamento, as 8 canetas Ozempic e um revólver 38. Tudo isso e muito mais já em instantes no seu Aratu 24 horas, mas eu sigo então com a nossa coluna Papo de Política. Ô, João Tran, e essa rodoviária, João? Eu quero ir para Recife Novela, de ônibus saindo dessa rodoviária, João. Novela, mas que parece que tem uma data nova do governo por parte de Jerônimo Rodrigues. Ele afirmou em entrevista que foi concedida na última segunda-feira. Vai prorrogar. Meu Jesus. As chuvas estavam castigando, já estava sendo previsto um adiamento por conta dessas chuvas neste ano. E dezembro já se vinha sendo uma data em xeque, outubro foi ventilado e agora a perspectiva é de janeiro do próximo ano. O governador Jerônimo Rodrigues evitou cravar essa data. Ele disse que no primeiro mês do próximo ano, deve acontecer essa grande entrega. Tem outras obras também no radar, o VLT também é uma prioridade do governo, dentre outros assuntos, possibilidade de ampliação dele para além de Salvador. E vamos acompanhar agora a entrevista que ele deu para um conglomerado de rádios na última segunda-feira. Vamos ouvir o que ele fala minha opinião, sobre rodoviária. Quero ouvir, Alex. Então, eu espero que ano que vem a população receba esse VLT, mas também receba, por exemplo, o conserto definitivo da estrada do Derba. E vou aproveitar a oportunidade que nós estamos próximos. Com certeza, até o início do ano, nós teremos a entrega da nova rodoviária. Estamos na fase final. Não quero dar uma data aqui porque não estou aguardando a equipe técnica fiscalizar a obra, mas eu aguardo e espero que início do ano que vem, primeiro mês de 2026, eu espero poder estar entregando essa rodovia, que é um equipamento importante, porque ele vai estar conectado, quem chega de fora, quem vai fazer uma transição ali para Cajazeira, para Águas Claras, para o subúrbio, e esse VLT, Márcio, tem um projeto sendo feito, tá? Pra gente ver se nós temos condições de usar os trilhos que vão até Alagoinhas, passando por Simões Filho, passando por Camaçari. Então esse VLT poderá, de acordo com o resultado do projeto, chegar até lá. Por enquanto, estou me comprometendo para o subúrbio, depois Águas Claras, conectar com a rodoviária, com o metrô, com ônibus que chegam. Ô, João, então, a gente tem 2026 aí, que é um ano eleitoral, né? Então, assim, provavelmente, a questão da chuva interferiu nessa questão da entrega, mas a gente sabe que a política já está a todo vapor e, com certeza, o governador, ele foi orientado aí pelos seus assessores a postergar mais um pouco essa entrega. Provavelmente existe essa possibilidade, porque a gente sabe, obviamente, que todo político quer mostrar aquilo que está fazendo, principalmente em ano eleitoral. Será que não é isso também, João Tran, que está acontecendo? Alex, o governo Jerônimo Rodrigues precisa de uma grande entrega para o ano das eleições. É um governo que sim é marcado por anúncios, por investimentos no interior do estado, é uma ponte, é uma duplicação de estrada que tem sido por todo o final de semana anunciado no interior da Bahia e tem conquistado muitos votos, muitas prefeituras no interior. Mas essa movimentação de uma grande obra
como tanto se conversa com a Ponte de Saúde de Itaparica, com o VLT, com a rodoviária, precisa, o TCA também está previsto para o próximo ano, então vai mobilizar muito a classe política pensando nas eleições. E ainda, Alex, ele também cita nessa entrevista, acompanhando essa 1 hora que ele conversou com diversas rádios de Santo Antônio de Jesus, também da capital baiana, ele fala em outro assunto também, a Estrada do Derba, uma possibilidade de duplicação, que sim, ele já visitou essa obra, inclusive, no último mês. Mas isso já está sendo feito, não? Com a construção do VLT? É o que está sendo feito a partir do VLT. Ele cita que é uma das prioridades, investir no subúrbio. Tem o VLT, nova rodoviária e a Estrada do Derba, que é uma grande dor de cabeça, sim, também com o investimento do governo do estado, que precisa ser entregue logo, porque é uma dor de muito tempo, né, Alex? Agora, compadre, você falou aí da ponte, né? Itaparica, Salvador Itaparica, que é lendária, né? Eu vou falar uma coisa para você de casa. Eu acredito que até a data das eleições, é outubro, não é isso? Outubro, exatamente. Outubro de 2026. Eu acredito que você aí de casa vai ver alguma pilastra, alguma coisa saindo aí de dentro da água. Porque, como eu falei, Jerônimo e qualquer outro político precisa que você, eleitor, veja aquilo que ele está fazendo. E como essa obra é uma obra tão aguardada pelo povo baiano, eu acredito que até lá você aí de casa vai conseguir ver alguma coisa ali saindo da água em relação à ponte Salvador Itaparica, João. Vai ser simbólico, né, Alex? Essa primeira estaca colocada está prevista para junho, isso no contrato com a concessionária chinesa. Então a perspectiva é essa de obras em entrega só lá em 2032. É uma obra muito grande, de fato, mas já gera muita mobilização no cenário político. Alex, ainda nessa entrevista, não podemos deixar passar, ele comentou sobre um discurso que está acontecendo. Alguns deputados da base do governo Jerônimo Rodrigues na Assembleia têm se mobilizado, no caso de Nelson Leal e também Cafu. Foram 2 deputados da base, Cafu é o vice-líder do governo na ALBA, e se mudaram para o grupo de ACM Neto, para o grupo do líder da oposição. Jerônimo Rodrigues afirmou que está tudo sendo dialogado, que idas e vindas são naturais e que, na prática, o partido PSD não chegou e falou nada. Estamos rompendo, esse deputado está rompendo. Então, segundo ele, está tudo no campo da especulação. Mas há sim uma movimentação que está deixando o governo atento e ele se vangloria muito, apesar de ter perdido esses 2 deputados, no caso de ter cada vez mais prefeituras no interior, que vai pesar muito nas próximas eleições. Ô, João Tran, agora 6 horas e 17 minutos, antes da gente virar a página e passar para o nosso próximo assunto, quero saber de você o seguinte, João Tran, que história é essa que você vai falar de esporte aqui no Aratu 24 Horas? Eu vou falar de esporte, tá vendo? Jogando às 11, já, E cadê Fabrício, homem? Eu dei uma de Fabrício, mas o posto dele tá... Já, João Tran, então, falando disso. O que ele vai fazer, eu não sei, é surpresa para mim também, viu? Vou marcar um gol. Isso é coisa sua com Camila Falcão, nossa diretora, né? 16 horas e 18 minutos agora. Agora sim a gente vira a página aqui, Joãozinho. Pichação com sinal de facção. Tem pena aí triplicada. E é assim que tem que ser, viu? A prefeitura, gente, sanciona a lei aí da autoria do vereador Sandro Filho, É ele mesmo. Sandro Filho, que a gente até comentou algumas polêmicas na última semana, ele foi expulso do MBL, mas se envolveu em alguns quesitos de corrupção, inclusive, sua mulher podendo ter uma ligação com um assessor que teve rachadinha, inclusive, no seu gabinete. Eu até conversei com ele, esse vereador Sandro Baiense, ele disse que não sabe de nada. Esse caso está fora desse debate. O debate em si é sobre essa proposta do vereador Sandro Filho, sobre ele que é muito entusiasta nessa pauta de segurança pública, ele é muito combativo neste assunto e também propôs o endurecimento de penas relacionadas à pichação. Nós já temos uma lei contra o vandalismo aqui em Salvador e ele fez um artigo que amplia a pena, naquele caso, de que seja essa pichação relacionada a facções criminosas. Então, como a gente viu, TCP, como a gente viu na Barra, CV, BDM, enfim, infelizmente as facções demarcam seus territórios e o poder público, nossos bens públicos são aí completamente estragados. Então, a perspectiva agora já foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis, é que tem um aumento da pena e também, uma vez tendo denúncia de algum espaço público pichado com marcas de facção, e até 30 dias a Guarda Civil Municipal tenha que se mobilizar, buscar quem foi que fez e também reparar essa obra pública, esse bem público, porque a cidade é dos cidadãos, né? E não das facções que, infelizmente, a gente acompanha esse cenário, né, Alex? Ô, Joãozinho, deixa eu te fazer um pedido.
Qual é o pedido? Você manda um beijo pra dona Nena. Ela é minha mãe. Aí, ó. Ela é sua fã. Ó, eu tô tentando ligar pra mãe Eu ia aqui. perguntar agora como é que ela tava. Mande um beijo pra ela, pelo amor de Deus, porque ela é sua fã. Ela assiste o Aratu 24 horas, não é nem por conta do filho. Não é não. É por conta de João Trump. Vai, manda um beijo pra ela, que ela tá Um assistindo beijo, Pernambuco. dona Nena. Alex me disse que estava querendo notícias minhas no último sábado. Eu tava bem, viu, Alex? Pode passar boas notícias pra dona Nena. Um beijo, viu? Obrigado pela audiência. Ele tá bronzeado, manhã, então a senhora já sabe, né? Ô, João, compadre, um brinde já? Um brinde ao bronze, ao Audiência. sol. A audiência. Verdade, audiência. Ó, hoje não irei me estender não, tá? Só peço que você aí de casa, curta cada passo dado nessa vida, mas sem deixar de sonhar com as próximas conquistas. Ó, um brinde às suas conquistas, viu? Joãozinho, rede social, por favor, amigo. Vocês podem continuar muito bem informados, www.aratuon.com.br e também no Instagram, @JoãoTran. Ok, valeu, João Tran, nosso papo de política com o nosso colunista, agora 6 horas e 21 minutos, tá? Gente, presta atenção nessa notícia, o corpo de um homem que teria desaparecido no Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, ele foi encontrado em uma área de mata no município de Simões Filho. A autoria e motivação estão sendo investigadas. Dani Mazei esteve no local e traz mais informações pra gente. Bom dia, Dani. Isso, Alex, bom dia para você. Ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A nossa equipe teve que descer uma área de mata íngreme e perigosa, que tem atuação de traficantes do bonde do maluco, BDM, em Simões Filho. A polícia veio até o local para poder retirar o corpo de um jovem que foi encontrado dentro de uma cova rasa. A informação que tem é que o corpo é deste homem que está na foto, William Nogueira. Ele era morador do complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, que tem atuação do Comando Vermelho, CV, e ele estava em Simões Filho, a informação inicial que chega, para participar de um culto religioso do candomblé. Ele foi sequestrado por traficantes do BDM, bonde do maluco, e foi executado. O corpo foi encontrado aqui neste local. A informação que chega é que o William não tinha envolvimento com a criminalidade, inclusive a informação é que quando ele foi sequestrado por traficantes e trazido aqui para essa área de mata, ele foi obrigado a fazer o sinal de 3. Ele foi obrigado a levantar a bandeira para o BDM, tanto é que tem essa foto aí dele fazendo o sinal de 3. É uma área perigosa, é uma área de difícil acesso, uma área extensa, de muita vegetação, por isso a polícia pediu reforço, né? Vieram muitos policiais civis, muitos investigadores, vieram também os bombeiros para retirarem o corpo de dentro da cova para a perícia então ser feita. O DPT está aqui, Departamento de Polícia Técnica, juntamente com o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e claro que a gente está aqui com a presença policial, porque, como eu falei, aqui é um local perigoso de difícil acesso. Os rabequeiros também chegaram com a concha para colocar o corpo assim que o trabalho da perícia for concluído. Dá para ver aqui uma cova, hein? Aqui é uma cova, provavelmente cavada por criminosos, né? Aqui deve ser um local de cemitério clandestino. A informação que chega da denúncia é essa, que traficantes do BDM de Simões Filho trazem corpos aqui para este local, costumam ficar aqui nessa área de mata, usando drogas, costumam ficar aqui armados. E aqui a informação que chega, então, é que foi onde foi encontrado o corpo do William em uma cova. O corpo, então, vai ser retirado pelos bombeiros, a perícia vai acontecer e depois o corpo vai ser levado no rabecão para o Instituto Médico Legal IML. E claro, viu, Alex, que qualquer novidade das investigações com relação aos autores desse homicídio, qualquer novidade com relação às prisões dos assassinos do William, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no Aratu 24 horas. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei, para o Aratu 24 horas. Olha, tá aí, Dani, obrigado pelas informações. Agora 6 horas e 24 minutos. A informação que a gente tem, né, Camila, é que o sepultamento foi ontem mesmo, né? Assim que o corpo foi localizado, é isso? Ou o corpo está para ser liberado hoje? O corpo foi encontrado, né? Foi levado então ao Instituto Médico Legal e provavelmente esse corpo aí do jovem deve ser sepultado hoje, assim que a liberação for feita e a família dá prosseguimento aí ao sepultamento, ao velório, né? É uma dor, porque é mais uma mãe que acaba aí tendo que enterrar o próprio filho. A informação que Dani Mazei traz aí é que ele foi justamente para esse local, para um evento religioso, né?
e foi então sequestrado por traficantes, foi obrigado a fazer ali o sinal de uma facção criminosa. Essas imagens foram divulgadas nas redes sociais, por isso que a gente teve acesso, inclusive você está vendo aí na tela, me dá em tela cheia aí a imagem, ó. O que a gente conseguiu apurar é que é justamente isso. No momento que ele é sequestrado, ele é obrigado a fazer aí o sinal da facção criminosa que estava sequestrando ele. Em seguida, então, ele foi morto e colocado em uma cova rasa, tá? Ó, vem aqui para mim, agora 6 horas e 25 minutos, eu sigo com o nosso Aratu 24 horas. A polícia investiga a morte, gente, de um homem que teve o corpo esquartejado em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, tá? O crime pode ter ligação com uma facção criminosa que atua na região. Diego Macedo é quem tem os detalhes. Bom dia, Diego. Pois é, Alex, por enquanto as informações iniciais que a nossa equipe conseguiu coletar foram as seguintes. Esse homem que ele acabou sendo esquartejado, esse crime acabou acontecendo na madrugada deste último sábado. A informação que chegou para a gente é que este homem, ele pode ser parente de um dos integrantes da facção Catiara. E o que acontece? Lá em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, a área é dominada pelo Bonde do Maluco. E por este motivo, a suspeita é que este homem acabou sendo assassinado brutalmente por bandidos do Bonde do Maluco. Diferente do que acontece lá na região de São Félix, de Cachoeira, de Muritiba, que também é Recôncavo Baiano, mas a disputa é entre o Bonde do Maluco e Comando Vermelho. Lá no município de Maragogipe, a disputa é entre o Bonde do Maluco e a Catiara. Então, este homem, a informação preliminar é que este homem que acabou morrendo esquartejado, assassinado brutalmente, ele seria um familiar de um integrante da facção Catiara. Em represália, Alex, a tudo isso que aconteceu na madrugada desta última segunda-feira, integrantes da Catiara invadiram o município de Maragogipe e pincharam lá muros, paredes das casas com o nome Catiara, uma provocação de fato ao Bonde do Maluco que domina aquela área. Então tudo isso aconteceu. Este crime, inicialmente, esse homem que morreu esquartejado, que foi brutalmente assassinado, aconteceu na madrugada de sábado e integrantes da Catiara invadiram o município de Maragogipe na madrugada de segunda-feira em represália, em provocação ao Bonde do Maluco. Todo esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil, lá pela delegacia do município de Santo Antônio de Jesus. O corpo, inicialmente, ele foi encaminhado para lá porque a Polícia Técnica fez a perícia do local. O corpo foi encaminhado para o IML de Santo Antônio de Jesus. A polícia agora, Alex, está querendo confirmar, né, o que de fato aconteceu, querendo saber quem foi que matou este homem, que não teve a identidade divulgada, a idade divulgada também. O que a gente sabe é que esse crime aconteceu na zona rural do município de Maragogipe. A polícia quer saber quem foi que matou esse homem e a motivação do crime. Tudo ainda está sendo investigado. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu 24 horas. Diego, quando se fala em zona rural, a gente pensa logo em uma região de bastante mata, né? Mas o que você mostrou aí na reportagem é que essa é uma área até urbana, né? Então a polícia pode contar com um elemento chamado imagens de câmeras de segurança. Provavelmente algum estabelecimento, alguma casa dessa aí pode ter um desses equipamentos, ter registrado essa ação ou parte da ação, a chegada dos criminosos no local, a fuga, o trajeto, tudo isso. Quando é colocado no inquérito policial, ajuda o delegado e aos investigadores a elucidar um crime como esse que a gente está mostrando aqui no Aratu 24 horas, 6 horas e 29 minutos, sem perder tempo, hein? Moradores de Vilas de Abrantes estão retados, denunciando aí a Prefeitura de Camaçari, após terem seus imóveis demolidos. Olha aí, ó, os sonhos dos moradores, tudo no chão. O grupo está alegando que não houve aviso prévio e que a ocupação existe há mais de 6 anos. 6 anos, Lara Linhares. Só após 6 anos que a Prefeitura veio ver que essas casas estavam aí. Bom dia.
Nós viemos até Vila de Abrantes, que fica aqui em Camaçari, para conversar com essas pessoas. Eles afirmam que cerca de 30 casas foram demolidas sem nenhuma notificação prévia. Os moradores estavam nesse local há cerca de 10 anos e afirmam que essa não é uma área de preservação, de proteção permanente, como foi informado. Portanto, os moradores aí foram surpreendidos com prepostos da SEDU e da Prefeitura de Camaçari, que chegaram nessa região por volta das 4 horas da manhã de segunda-feira. Como a gente vê, consegue ver aí muitas vigas, materiais de construção, tijolos, 30 casas foram demolidas. Vou conversar aqui agora com o morador, como o senhor estava me informando, nunca foram informados, nunca foram notificados de que teriam que deixar suas casas. Nós tínhamos uma programação de uma reunião amanhã com o superintendente de obras da pública e chegaram aqui hoje pela madrugada, derrubaram a casa e logo aqui debaixo da casa a criatura foi trabalhar e derrubaram a casa com o cachorro dentro, está ali o cachorro morto, ela ainda que não tirou, e são mais de 600 famílias nessa localidade. Eu aqui estou sentindo lado direito e lado esquerdo. O lado esquerdo não é preservação de área ambiental, e o lado direito é a área ambiental que chama As Dunas, que é o APA. E lá embaixo, mais à frente, nós temos condomínios construídos nas dunas. E se diz que tem uma construtora Lima que está por trás desse objetivo, desse terreno, e se dizendo que tem PTU e tem pagado para poder ter esse terreno. E levantamos que aqui não tem nada. Então eles estão acusando isso. E nessa área aqui mais embaixo é uma área de prevenção aos indígenas, que seriam os índios. E aqui agora está toda a família. Ou seja, existe uma área, os moradores dizem que sim, que é uma área de proteção ambiental, mas ficaria um pouco mais à frente. Essa é a denúncia dos moradores, que é onde essas casas que foram demolidas estão localizadas, essa não seria. Olha só, tem mais uma pessoa aqui para falar com a gente. A casa de minha filha foi derrubada, eu quero justiça. Há quanto tempo sua filha morava? 10 anos, quando essa população chegou aqui? Eu não sei dizer, eu sei que a casa da minha filha foi derrubada. E eu quero a providência, aqui não mora ladrão não. Aqui mora quem precisa. Vocês de luxo querem morar num lugar bom, a gente não pode morar num lugar humilde não, Tem que a vida toda pagar aluguel, tá errado isso, pô. Tá errado. Onde é que sua filha vai? Pra onde é que ela vai hoje? Morar no chão, dormir no chão. Dormir no chão. Juca vai me acolher na casa dele? Hein, Juca, você vai me acolher na sua casa? Esse é outro programa. Sim. Vai me acolher na casa de vocês, vão me acolher, a minha filha não vão. Então pronto, pô. Você quer falar aqui com a gente também? Tem muita gente revoltada aqui, muita gente que foi surpreendida. Nós temos que dizer que nós precisamos de uma ideia de alguém de lá do órgão público lá para nos ajudar aqui. Porque o que eles fizeram aqui não faz nem com o cachorro. Fizeram com o cachorro, que mataram o cachorro da mulher dentro de casa. Entendeu? Quer dizer que se fosse uma criança, uma pessoa que estivesse morando dentro de sua casa, ia morrer também. Chegaram aqui mesmo de policial, parecendo um exército para lutar contra o povo. Entendeu? Humilde. Se fosse bandido, o bandido ia estar aqui esperando o policial chegar. Entendeu? O bandido ia correr para dentro do mato. Mas como nós somos trabalhadores... Eles chegaram como? Com tratores, com o dia amanhecendo? Com a caçamba, vieram por cá, por trás, e vieram por cá pela frente, um trator por cá e outro por cá. E aí chegou arregaçando tudo, sem falar nada, e ainda ameaçando o povo ainda. Falou se o povo entrasse para dentro das terras que ia meter bala. E a ordem deles lá era para atirar mesmo de quem viesse para frente deles. Me ameaçou a mim, ameaçou a minha irmã, meu cunhado e a irmã de meu cunhado. E se eu morrer, que Deus não vai deixar, que vai morrer primeiro é eles, mas eles podem saber que foi eles que fizeram. Porque eles estão tentando matar o povo de bem para construir prédios e hotel aqui para o rico morar. Quer dizer que o povo... As informações que chegam para essa comunidade é de que existe aí uma especulação imobiliária, ou seja, estão querendo comprar essa área, estão querendo construir um condomínio nessa região. Isso é o que os moradores dizem para a gente, inclusive eles informam o nome da construtora que estaria por trás disso. Eles acreditam que estão sendo expulsos aqui desse local onde eles moram há 10 anos, justamente para a construção desse condomínio. Mas são informações preliminares, assim como aqui de que essa área seria uma APP, uma área de proteção permanente. Os moradores negam isso e dizem que nunca tinham sido notificados previamente de que teriam que deixar seus imóveis. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu.
Aratu 24 horas. Ah, Lara, então peraí para eu não ser injusto também. Os moradores estão denunciando a prefeitura, tá? Inclusive a nossa produção. Eu estou entendendo, inclusive, como é, Camila? O que disse o secretário? Que ele não está ciente, né? O secretário de comunicação. Faz o seguinte, veja com a nossa produção, porque aí deve ser, provavelmente aí, é um terreno privado. Por isso que a prefeitura não está ciente. E quem pode ter feito essa demolição é justamente o proprietário, né? Se uma construtora for dona do local. Pelo terreno ser dela, ela pode chegar lá e demolir em tese, né? Em tese. Só que o que os moradores estão alegando é que ninguém... Pois é, minha diretora, tem que ser de forma judicial. Não pode ser usada a violência, né? Se chegar, tirar crianças, homens e mulheres de dentro do lar, porque aí é o lar da pessoa que construiu, né? Então aí há 6 anos. Mas aí eu pergunto o seguinte, ou prefeitura ou dono, ninguém viu quando colocaram o primeiro tijolo ali? Porque toda vez é esse moído, toda vez esperam construir casa, pintar, decorar para Natal que está chegando agora, viver um monte de coisa dentro das casas que são construídas para só depois tirar o povo. Calma, Silvestre. Em poucos minutos você vai ver que mais uma farmácia aqui de Salvador, gente, ela foi alvo aí de uma ação criminosa. A polícia entrou em ação e houve troca de tiros durante essa abordagem. Um homem e uma adolescente envolvidos aí, de acordo com a polícia. O Major Danilo conversou com a gente. Ó, o que ele diz aí? Me dá mais uma vez o Major falando. O rapaz de moto, o criminoso de moto, ele evadiu, inclusive na evasão ele atirou na PM e nós fizemos o revide dessa injusta agressão, mas ele não foi alvejado e conseguimos prender um menor de idade com esse medicamento, as 8 canetas Ozempic e um revólver 38. Agora às 6h36, o mototaxista está denunciando aí agentes da Transalvador de agressão durante uma abordagem. Quem conta essa história pra gente, a imagem aí, foi registrada por ele, hein? Em Salvador, e eles negam... Foi registrada... Marquinhos já tá falando aí, peraí, Marquinhos. Essa imagem teria sido no momento da ação, que teria sido registrada pelo agente, né? A câmera do agente, não é isso? Pronto, a gente vai entender melhor essa situação agora com ele. Marcos Henrique, com você, bom dia. Um vídeo começa a circular nas redes sociais. O motociclista acusa os agentes da Transalvador no momento de uma abordagem de ter empurrado ele na moto. Entramos em contato com a Transalvador e eles negam que eles teriam empurrado com o pé o motociclista e ele caiu. Estamos no Largo de Santana, onde aconteceu esse fato. A C está mostrando nessa rotatória, de acordo com a Transalvador, ele passou o sinal vermelho. Com isso, os agentes estavam circulando, monitorando a área, viu que ele furou o sinal vermelho. E aí, no momento que os agentes se aproximam, ele sai da moto e cai, de acordo com a Transalvador. Ele nega a versão da Transalvador. Durante essa confusão, quem está certo, quem está errado, o que aconteceu? Acionou a polícia, porque o homem, o motociclista, teria pegado o capacete e a pedra e jogado nos agentes. Irmão, se sai, irmão. Se sai, irmão. Você é maluco, velho? Tira a foto da placa aí, velho. No apoio no Adrien Nazaré, no apoio. Irmão! Na moral, irmão. Você tá maluco, velho? É isso aí mesmo. Só tem pra mão, vai soltar. Ô, Noah. Mas com a chegada da polícia, a polícia pediu o documento que é obrigatório para utilizar uma motocicleta, que é a CNH. E aí ele não tinha CNH, por conta da confusão, ele foi conduzido junto com os agentes para a central de flagrantes. A nossa equipe está aqui para acompanhar o relato dele, porque entramos em contato com ele, não conseguimos falar, e a Transalvador disse que ia se posicionar através de nota. E a nota da Transalvador diz
que ele, de acordo com os agentes, teria furado o sinal vermelho. E aí, como é uma rotatória, também poderia ter causado um acidente. E aí, quando a polícia chega e pede: ô guerreiro, me entrega aí a verdinha, ele diz: eu não tenho. E ele, de acordo com informações do agente da Trans Salvador, ele queria tirar a placa para poder não registrar a ocorrência. Sabe onde isso parou? Na delegacia, e agora o delegado que resolva. Pois é, Marquinhos, obrigado aí pelas informações, mas a gente procurou aqui respostas, viu? E por meio de nota, a Superintendência de Transporte de Salvador esclareceu que ao perceberem aí que o motociclista avançou o sinal vermelho, os agentes seguiram em sua direção. As câmeras corporais utilizadas pelos agentes mostram que quando eles se aproximaram, o próprio condutor derrubou a moto enquanto tentava retirar aí a placa. Como não conseguiu, ele começou a agredir os agentes, chegando inclusive a arremessar aí uma pedra e o capacete. Imediatamente, a polícia militar ela foi acionada. Disse ainda que em nenhum momento foi usado spray de pimenta, como alega aí de maneira falsa o motociclista, é o que diz a nota. Ainda por meio de nota, a Trans Salvador informou que além de avançar o sinal vermelho, foi constatado que o condutor não era habilitado, não utilizava calçado adequado, o veículo estava em mau estado de conservação e os pneus encontravam-se aí carecas. O condutor foi então encaminhado à delegacia, ou seja, ele estava todo errado de acordo com a Trans Salvador, tá? 6h51, ó. Mais uma farmácia de Salvador é alvo de uma ação criminosa. O que eles estavam procurando, Silvestre? As famosas canetinhas emagrecedoras. Um adolescente ele foi apreendido e um homem conseguiu fugir de acordo com a polícia. Houve troca de tiros e uma viatura da PM foi atingida. Quem atualiza esse caso pra gente é ele, Diego Macedo, com você, bom dia. Pois é, Alex, esse caso aconteceu em uma farmácia ali na Avenida Milton Santos, no bairro de Ondina. Esses dois homens, eles estavam tentando levar 8 canetas utilizadas aí para tratamento de diabético, mas com efeito colateral de emagrecimento, além de R$ 177 em espécie e 2 alianças, tudo isso dos clientes, né? Por sorte, 2 policiais em uma viatura, 2 motos estavam passando pelo local e acabaram flagrando este momento. A polícia conseguiu apreender um menor de idade, de 16 anos, e o outro acabou fugindo. Vou conversar aqui agora com o major da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, aqui do Rio Vermelho, o major Danilo Mascarenhas. Major, foi uma ação rápida da polícia, né? Vocês acabaram flagrando esse momento e conseguiram pegar pelo menos o menor que estava saindo. O rapaz de moto, vocês não conseguiram capturar. Exatamente. Bom dia, Alex. Bom dia, Diego. O rapaz de moto, o criminoso de moto, ele evadiu, inclusive na evasão ele atirou na PM e nós fizemos o revide dessa injusta agressão, mas ele não foi alvejado e conseguimos prender um menor de idade com esse medicamento, as 8 canetas Ozempic e um revólver 38. Alguns pertences aí das pessoas que estavam na farmácia e ele foi conduzido para a delegacia do adolescente infrator. Lá foi registrado o boletim de ocorrência. Então, chama atenção aí, né, Alex? Um menor de idade, de apenas 16 anos, entrando em farmácia, portando, né, um revólver 38, possivelmente agiu lá dentro de maneira agressiva para conseguir todo esse material. Além disso, assaltou também os clientes dessa farmácia, mas a polícia agiu de maneira bem rápida, né? Inicialmente foi pensado que a polícia não reagiu, mas a polícia de fato acabou reagindo o tiro que o rapaz da moto acabou dando nesse momento do flagrante. Exatamente. O criminoso não foi alvejado, mas houve sim o revide e foi uma ação rápida, enérgica, né, do nosso motopatrulhamento, que culminou aí na prisão, na apreensão desse menor infrator. E vocês têm que pensar bem rápido, né, Major? Apenas um segundo, se atira, se não atira, se revida ou não toda essa ação, mas graças a Deus acabou não atingindo ninguém, né? Tanto o disparo feito pelo bandido, quanto pelo policial que acabou revidando também. Isso, os nossos policiais são treinados, né, recebem um treinamento da corporação para agirem nesse tipo de situação, mas
Há também a questão do componente humano, o julgamento das circunstâncias ali. E como você mesmo disse, Diego, o tempo é muito rápido, muito curto, para que o policial tome essa decisão. Major, no caso do outro que fugiu, né? Ele acabou fugindo, saindo de Ondina, indo para o nordeste de Amaralina e lá, de fato, houve troca de tiros, não é isso? As informações preliminares indicam que houve sim. O setor de inteligência da PM está trabalhando para levantar mais informações e, juntamente com a Polícia Civil, fazer a prisão desse criminoso. A polícia já tem algum tipo de informação, né, de quem é essa outra pessoa que estava pilotando a moto, se é maior de idade? Tem esse tipo de informação? Ainda não, as informações ainda são preliminares, mas estamos trabalhando para que essa informação venha à tona. Existe alguma suspeita, né, de algum grupo criminoso está atuando aqui em Salvador? Não só em Salvador, no interior da Bahia tem acontecido muito isso, principalmente em relação a essas canetinhas, né, esse tipo de medicamento. Essas duas pessoas, inclusive esse menor de idade, de 16 anos, passou algum tipo de informação, fazem parte de algum grupo que está atuando principalmente em busca dessas canetas, desse tipo de medicamento? Essas informações agora serão passadas para o setor de investigação da Polícia Civil. E lá eles farão a investigação e vão atuar no sentido de prender essa quadrilha. Mas essa modalidade de roubo, ela está acontecendo em todo o território nacional. A gente tem visto aí no noticiário que tem se tornado comum esse tipo de roubo à farmácia. Major, já tem alguma orientação para passar para essas farmácias, né? Porque a gente sabe que tem farmácia grande, que tem segurança, mas a gente sabe que tem farmácia pequena, farmácia bem pequena mesmo, farmácia no interior que não tem condição de pagar um segurança para agir nesses momentos, né? Existe algum tipo de orientação da Polícia Militar para passar para esses pequenos empresários? Não, a gente trabalha para que esse tipo de crime não ocorra. Mas, infelizmente, se vier a acontecer, registrar a ocorrência na Polícia Civil, como deve ser feito. E não reagir, né? Provavelmente não reagir se não tiver preparo para isso. Ok, Major, muito obrigado por suas informações. Bom trabalho, mais uma vez, parabenizando todo o trabalho aí da Polícia Militar, o pessoal da 12ª que acabou atuando fortemente, conseguindo, né, fazer com que esses dois criminosos não levassem, né, tanto em relação ao material dos clientes, quanto também as 8 canetinhas aí da farmácia lá de Ondina. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu 24 Horas. Obrigado, Diego, pelas informações. Ô, gente, deixa eu falar o seguinte. Depois que Everton Ribeiro teve o diagnóstico aí do câncer de tireoide, a gente recebeu aqui nas redes sociais, muita gente falando com o Fabrício também nas ruas, para a gente discutir mais esse assunto, né? Recentemente, o mundo esportivo ele foi abalado com esse diagnóstico, um câncer na tireoide. Camisa 10 do Esporte Clube do Bahia, passou inclusive por uma cirurgia e já tem voltado à rotina aí aos poucos. Mas que doença é essa? Como é feito o tratamento? João Tran, a gente vai esclarecer tudo agora, João. Para isso, a gente recebe a doutora Carolina Ferraz, ela que é médica, especialista na área de endocrinologia, vai falar com a gente sobre câncer na tireoide. Doutora, seja muito bem-vinda aqui, muito feliz de ter você, uma exportação veio de São Paulo aqui para falar com a gente, uma alegria, viu? Obrigada, João, obrigada mesmo, é um prazer estar aqui, ainda mais para a gente conversar sobre esse tema, esclarecer sobre esse tema que é extremamente importante, né, e que está super atual agora. Com certeza, a gente utiliza desse gancho para falar dessa questão e prevenir também. A doutora, ela que é médica, trabalha na Santa Casa, lá em São Paulo, e queria saber, doutora, qual é o principal fator de sintomas, como é que a gente pode perceber no olha, agora é uma hora de procurar um médico, estou manifestando sintomas que podem ser manifestantes do câncer. Então, na verdade, o câncer de tireoide, né, ele é um câncer extremamente silencioso. Então, a grande maioria dos pacientes vai acabar diagnosticando de uma forma incidental, através de exames. Então, a gente vê muito paciente que vai fazer de rotina, né, o Doppler de carótida, e aí ali acaba aparecendo o exame, o nódulozinho. Mulher, né, que acompanha com o ginecologista acaba pedindo de rotina a ultrassom da tireoide, e aí é assim que a gente detecta.
Quando o paciente tem sinais, geralmente o câncer já está bem avançado. Os sinais pode ser um aumento de volume ou aparecimento de algum nódulozinho aqui na região do pescoço, né? A tireoide, ela fica bem localizada aqui, então a gente pode ver uma bolinha, quando a gente engole, essa bolinha pode subir e descer, então é um sinal que talvez você tenha um nódulo na tireoide ali. Quando começar sintomas assim de engasgo ou rouquidão, então começa a falar, a voz começa a falhar, pode ser também que tenha algum câncer de tireoide. Mas não tem exame de sangue que diagnostique, nada. É um câncer extremamente silencioso que acaba aparecendo assim através de exames de rotina mesmo. Aí que está o desafio, né? Os casos muitas vezes chegam mais graves, porque ele não se manifesta tanto. Então, qual é a atenção que a gente tem que ter com esse tipo de câncer? Então, o câncer de tireoide, especificamente, né, o carcinoma papilífero de tireoide, que foi até o diagnóstico do jogador, ele é um câncer extremamente lento, né? Ele tem uma progressão muito lenta. A gente divide os cânceres, né? A gente fala que existe o câncer tartaruga e aquele câncer que é mais agressivo. Esse câncer de tireoide papilífero, ele é extremamente lento. Então, logo que se faz o diagnóstico, a gente tem um tempo até programar, avaliar certinho esse câncer para definir qual o tipo de tratamento. Quando ele já está bem avançado, que já saiu da tireoide, que talvez já tenha invadido os linfonodos, né, que são as ínguas do pescoço, aí sim a gente já tem que acelerar um pouquinho mais o tratamento, fazer de uma forma um pouquinho mais rápida. Perfeito. Minha gente, doutora Carolina Ferraz, ela que é especialista na área de câncer de tireoide, o mesmo câncer do jogador Everton Ribeiro, que chamou a atenção, claro, do mundo esportivo. E, inclusive, ele já fez esse procedimento, já está até mesmo de volta aos campos. Doutora, é possível que um atleta de alta performance, como o caso de Everton Ribeiro, camisa 10 do nosso tricolor, consiga, sim, voltar aos campos, mesmo após passar por um procedimento que muitas vezes é um tabu, né? Um câncer que chama muita atenção, como sempre. É possível ele voltar no alto rendimento? Super importante. Só pergunta aí, João. Na verdade, quando a gente fala em câncer, né, a gente acaba colocando todo mundo meio que no mesmo saco, assim, né? Câncer, tudo igual. Mas os cânceres são muito diferentes, né? O câncer de tireoide, esse carcinoma papilífero, para você ter ideia, dependendo do tamanho dele, às vezes a gente não precisa nem operar. Existe o que a gente chama de vigilância ativa, que se for um nódulo pequenininho, bem localizado dentro da tireoide, a gente pode até acompanhar esse câncer, dependendo da idade do paciente. Câncer pequenininho, existem outros tipos de tratamento também. A gente pode até queimar esse nódulozinho, então fazer uma ablação do nódulo. Além disso, a gente pode fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia menor. Então, a gente tira metade da tireoide do paciente. Esses pacientes que fazem esse tratamento, ou que praticamente têm uma intervenção muito pequena, esses vão ter uma vida praticamente normal mesmo, não afeta. Quando a gente tira a tireoide toda, a gente vai ter que fazer a reposição do hormônio. A grande maioria dos pacientes fica bem, tá? Demora um tempinho de adaptação, então mais ou menos uns 2 meses pós-cirurgia, até a gente ajustar depois o nível de hormônio desse paciente, demora um pouquinho. Mas a chance dele conseguir voltar e jogar tudo normal é muito, muito boa mesmo. Então, é só ajustar o hormônio que geralmente vai bem, sim. É isso aí, minha gente. Doutora Carolina Ferraz, ela que é médica, endocrinologista, ela trabalha no Acer Camargo, um dos hospitais referências nesse assunto, em tratamento de câncer. Inclusive, minha gente, está falando do caso Everton Ribeiro, que chamou a atenção por esse diagnóstico, câncer de tireoide. Ele está falando do alto rendimento que ele pode sim voltar aos gramados. Mas, claro que assusta, porque muitas vezes o câncer vem com reincidências também, ou então com outros tratamentos. Ele já fez o procedimento, voltou a campo após um mês, mas, doutora, é possível que ele precise, talvez numa intertemporada, em um outro momento, voltar a lidar com questões como essas, continuar esse tratamento? Sim, o câncer de tireoide, como praticamente todos os outros cânceres, a gente tem que acompanhar, né? A gente vai fazendo consultas de rotina depois. Geralmente, o de tireoide a gente faz a cada 6 meses e depois, se estiver indo bem, a cada ano. Mas, durante os primeiros 5 anos, é aquela tensão maior que a gente tem que ter. Então, a chance da doença voltar, que a gente chama de recidiva ou recorrência da doença, seria mais nesses próximos 5 anos. Então, ele vai ter que ficar passando por exames, né? Geralmente, o ultrassom de tireoide e um exame de sangue, que a gente tem um marcador no sangue, né, que é a tireoglobulina.
e mais essa dosagem do hormônio para a gente ver se o hormônio dele está no nível correto com essa reposição. Então, a cada consulta a gente vai avaliando. Geralmente, quando essa doença volta, ela pode voltar em alguns dos linfonodos, que são as ínguas do pescoço. Dependendo do tamanho dessa íngua, às vezes precisa de uma nova cirurgia, tá? A chance da doença voltar depende muito do tumor que ele operou. Se é um tumor pequenininho, quietinho, a chance disso voltar é menor do que 1%. Olha, agora, se já tinha algum sinal que já estava saindo da tireoide, invasão de alguns vasos, essa chance pode chegar até 20% aí. Então, depende muito desse estadiamento inicial que foi feito. Mas, pelo que eu ouvi, como você comentou, né, foi uma doença que ficou muito... Ninguém soube muito ali, né, o que aconteceu. Mas eu vi um depoimento dele, que ele comentou que nem precisou do tratamento adicional, que seria, no caso da tireoide, com a iodoterapia. Então, tudo leva a crer que foi um tumor pequenininho, que já foi removido. Então, as chances disso recidivar realmente é muito, muito baixa. A gente vai acompanhar, claro, esse caso, mas o fato dele ser atleta melhora a situação? Tem algum quesito que a atividade física pode ajudar? Os pilares, né, do estilo de vida que a gente fala, que é comer bem, dormir bem, atividade física, essa vai ajudar para qualquer doença. No câncer também não é diferente. Hoje a gente já tem dados mostrando que a obesidade é um fator de risco para o paciente desenvolver o câncer de tireoide e quando o paciente tem câncer de tireoide, esse câncer pode até ser mais agressivo no paciente obeso. Então, o fato dele ser atleta, isso faz com que ele tenha um sistema imune muito melhor, um sistema imune bom e que ele pode até ajudar a combater essas células cancerígenas, caso tenha ficado uma ou outra ali, o sistema imune ajuda a combater. Então, exercício físico sempre para todo mundo. E para ele, eu acho que já é um ponto a favor. Para ele, isso daí não falta na rotina dele. Com certeza. Gente, estamos conversando com a doutora Carolina Ferraz, você que entrou agora na nossa TV Aratu, fica com a gente que o papo está muito bom. Nós estamos falando sobre câncer de tireoide, em especial a partir do gancho do jogador Everton Ribeiro. Doutor, inclusive, quero saber o que a gente precisa estar atento, sem ser só o caso, mas aproveitando para prevenir, para conscientizar. O que a gente precisa estar atento quando se fala de câncer de tireoide e principalmente lidar melhor com essa questão? É fazer algum autotoque, como tem em outros cânceres? O que a gente pode estar fazendo? Ótimo. Então, para o câncer de tireoide, os fatores de risco, né, que a gente conhece, um dos principais é a exposição à radiação. Então, tem gente que quer ficar fazendo exame toda hora, né, tirar raio-x, fazer tomografia. Quanto mais exposição à radiação, pior é para o câncer de tireoide. Então, não ficar fazendo exame desnecessário. Acho que esse é um ponto principal. Olha, não sabia dessa. É super sensível à radiação. Então, pessoas que precisaram fazer radioterapia por algum outro tipo de câncer, aumenta até a chance de ter um câncer de tireoide. A gente já comentou aqui em relação à obesidade, né? Então, pacientes que estão acima do peso ou inatividade física, a gente deve melhorar esse estilo de vida, porque isso já ajuda a combater o câncer, ou se o paciente tem um câncer, trabalhar isso diminui toda a chance, né, da recidiva, persistência de doença. Então, sempre trabalhar estilo de vida, isso é importante. Agora, como que a gente vai avaliar? Lembrar também que casos familiares existem. Se a gente já tem pelo menos 3 casos na família de primeiro grau, já fique esperto, porque na sua família existe uma chance maior de ter esse câncer de tireoide. Aí o recomendado é ter um acompanhamento contínuo com o médico, Exatamente. Com quem que a gente pode... Porque como é um câncer muito silencioso, eu acredito que não é tão agente que consiga perceber tudo. Exato. Como é essa relação com o médico, quem precisa ter uma constância maior com o endocrinologista? Isso. Quem faz até essa parte de investigação é o endocrinologista. Então, procurar um endocrinologista, falar, na minha família tem 3 pessoas ali que já tiveram câncer de tireoide, será que já está na hora de eu começar a fazer algum screening ou fazer o ultrassom da tireoide? E o que todo mundo pode fazer é o autoexame. Também tem autoexame da tireoide. Então, esse autoexame, a gente vai olhar para o espelho, né? A gente deixa o pescoço bem exposto, pode pegar um copo d'água e engolir um gole d'água, né? Na hora que a gente engole, a tireoide, ela sobe e desce. Se a gente perceber que tem alguma bolinha, né, subindo e descendo ali, também já é um sinal de alerta. Ótimo. Palpar é difícil, porque tem que ser uma mão já experiente para conseguir sentir esse nódulo
quilozinho. Mas isso todo mundo pode fazer, né? Na frente do espelho ali, tomar um golinho de água e ver se tem alguma bolinha subindo e descendo. Gostei desse aprendizado. Aí, vou adotar de vez em quando. Hoje vai estar todo mundo aqui, tomando a aguinha lá e vendo, né? Observando. Então isso, né? Os sinais de rouquidão também, que se começar a perceber que tem alguma coisa diferente, é um câncer que também pode aparecer em criança. Então, às vezes a gente diagnostica quando a mãe vai dar banho na criança ou observa algumas bolinhas no pescoço, então sempre ficar de olho nessa região do pescoço, notou algum aumento, rouquidão, e se tivesse histórico, né, de exposição à radiação, histórico na família, aí procurar um endocrinologista para se informar, pelo menos para fazer aí um ultrassom de tireoide, que é o melhor exame, inclusive, para a gente detectar o câncer de tireoide. Perfeito. Doutora Carolina Ferraz, médica endocrinologista, ela que trabalha com essa área de câncer, a gente falou do caso Everton Ribeiro e do câncer de tireoide, trabalha no AC Camargo, veio aqui para Salvador de São Paulo para dar essa aula para a gente. Olha, eu vou fazer um pedido para você, marque mais congressos aqui em Salvador para poder voltar aqui para uma entrevista com a gente. Com certeza, eu sou apaixonada por Salvador. Todo ano tem aqui, né, o Encontro Nordeste de Tireoide, que acontece nessa época, então eu já vou marcar. Ano que vem, quando eu voltar, eu já passo aqui de novo, até para a gente atualizar, ver como que está o caso, né, se deu tudo certo mesmo. Muito obrigado, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, João, muito obrigada. É isso aí, minha gente. A gente foi conversar com a doutora Carolina Ferraz, entender sobre o câncer de tireoide e, claro, a gente volta com você, Alex. Obrigado por acompanhar esse papo tão importante sobre câncer de tireoide, em especial após o caso Everton Ribeiro. Poxa, João, obrigado viu? Tô muito orgulhoso. Eu acho que é você que vai tirar minhas férias, viu, João Tran? Agradeço aí a doutora. Doutora, obrigado também pela participação aqui no nosso Aratu 24 Horas. Parabéns, viu, João Tran? Muito boa entrevista, esclarecedora. Vamos fazer o seguinte, agora 7 horas em ponto, Galinho, canta! De ponta a ponta do estado da Bahia, o Aratu 24 Horas já está no ar. Esse é o seu noticiário de todas as manhãs, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas. Chega junto, larga o controle, já estamos aqui, no ar. E agora eu vou junto com você para nossa previsão do tempo para essa terça-feira. Vamos ao nosso cardápio. A gente tem então as cidades selecionadas: Salvador, São Francisco do Conde, Feira de Santana. Um abraço a todos os moradores das 3 cidades. A gente começa então pela capital. Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A mínima é de 23 graus e a máxima de 31. São Francisco do Conde. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Mínima de 22 graus e a máxima de 31. Feira de Santana, aquele abraço. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Mínima de 21 graus e a máxima de 33. Essa foi então a nossa previsão do tempo aqui no nosso Aratu 24 Horas. Chega mais porque em instante você vai ver logo depois do intervalo, o momento que uma loja de equipamentos para a piscina ela foi arrombada, isso na Estrada do Coco, em Vila de Abrantes, tá? Você está acompanhando junto comigo as imagens das câmeras de segurança. Gente, os criminosos levaram mais de 20 mil em produtos. Ainda hoje, no seu Aratu 24 Horas, aqui na tela do 4.1. Eu volto já, viu? 7.2 agora. Muito bem, você piscou e eu já estou de volta com o seu Aratu 24 Horas. Quero saber se você mandou sua mensagem aqui pra gente. Mande sua denúncia, sua sugestão de pauta para o nosso Zap, a Central do Galinho. O telefone é o 71999860003. Aproveita e segue a gente também no Instagram, @TV Aratu. E não esquece de me dar essa moral lá no @AlexSilvestre.tv. Você também pode acompanhar nossa programação no canal do YouTube, que é o @TV Aratu Oficial, tá bom? Fica aqui com a gente porque a gente tem muita informação e prestação de serviço para você. Presta atenção. Um homem suspeito de ter assediado uma mulher nega a acusação e se defende. A vítima mantém a denúncia e diz ter sido perseguida pelo vendedor, pelo um comerciante aqui de Salvador. Tássio Michel, explica essa história pra gente. Bom dia.
Olha só, nossa equipe chegou aqui em frente ao 11º DT para conversar com o Gilvan, ele que é vendedor ambulante ali do CAB há mais de 10 anos, que ele trabalha vendendo picolés, água, biscoitos, e sofreu algumas acusações de Rosilene. Ela teria te acusado de importunação sexual, disse que você convidou ela para ter relações sexuais oferecendo dinheiro, divulgou algumas imagens dela na internet e você veio aqui se defender. Você está aqui com o seu advogado e vai contar pra gente a sua versão. Conta pra gente. Depois de tantas acusações, você está sofrendo também algumas ameaças por conta de facção e veio aqui conversar com milhares de baianos para explicar e contar a sua versão a respeito do fato. Conta pra gente. A respeito dessas acusações, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, não teve ameaça nenhuma, porque assim, eu só pedi para ela me pagar o que ela estava me devendo, viu? Aí ela tem um áudio aqui, ela fala, não vou desgraçar com sua vida, viu? Inclusive eu quero botar esse áudio no ar. Ela falando, não vou desgraçar com sua vida. Você está achando que eu peguei uma carteira de cigarro? Essa mixaria, viu? O áudio está aqui e eu quero colocar para poder ouvir. E assim, eu estou impossível, né? Não estou podendo trabalhar no CAB. Você chegou para trabalhar e a informação que a gente tem é que você não pôde mais exercer sua função. Sim. Por conta dessa exposição, você também contou para a gente que está sendo ameaçado por facções criminosas, sim, porque sua foto está circulando em alguns grupos de WhatsApp. Isso. Essa é a sua versão. Isso. E eu quero botar esse áudio aqui, ó. Cadê? Vamos tentar ouvir aqui. Atrasalado da desgraça. Olha, vou deixar essa posição aqui contigo. E amanhã eu vou dar. E daí você entra em quem, seu atrasalado? Atrasalado da desgraça. Não me ligue mais não. E outra. Aliás, vou deixar essa posição aqui tudinho. E amanhã eu vou dar uma queixa pra você na delegacia. Tenho certeza disso. Viu? Você conhece ela há quantos anos, Gilvan? Eu conheço ela há mais de 4 anos. Lá no CAB. A gente se conheceu lá no CAB. E por que essa confusão? Né? A confusão é porque ela pegou... Deixa eu tirar aqui. A confusão é porque ela pegou... Ela pegou minha mercadoria. Então ela pegou umas cocadas e falou, peraí que eu vou aqui no dentista e volto para lhe pagar. E não voltou e não pagou? Voltou e não pagou. Mas ela tá te acusando também de ter mandado fotos íntimas para ela. São uma série de acusações. Por que essa briga? Ela fez a montagem com a própria foto dela. Eu nunca fiz aquilo ali. Ela fez a montagem com a própria foto dela. Viu? E eu tô numa situação que, pode dizer, estou sem trabalhar. Por conta dessa situação? Por causa dessa situação. Deixa eu falar com a advogada aqui que está acompanhando o caso. É uma situação muito complicada. Seu cliente está aqui tentando resolver a situação. Qual a melhor forma de resolver isso, doutor? Bom dia. Seria possível uma questão de uma forma amigável, mas se ambas as partes não tiverem um consenso para resolver isso, infelizmente vai ter que ir para juízo, entendeu? Para que lá o juiz possa decidir, cada um apresenta suas provas e a partir desse pressuposto se vê uma sentença. O seu cliente está aqui afirmando que não tem nenhum tipo de vínculo com as imagens veiculadas, tem conversas de WhatsApp que ela está dizendo que foi ele que enviou. Como é que a gente entende isso aí? Isso, exatamente. O que o meu cliente me passou é que nessa questão, que ele foi uma montagem que fizeram com o nome dele, com a foto dele, e acabou vinculando em grupos de WhatsApp, como Kawaii, TikTok, e ele vem sofrendo ameaças. E ele foi trabalhar hoje de manhã, e o coronel, não sei muito bem, que ele não me passou essas informações com precisão, informou que ele não poderia mais trabalhar naquela região do CAB. Então isso vem prejudicando a parte dele financeira também, entendeu? Fora as ameaças de pessoas que estão mandando mensagem, como ele tem diversos áudios de mensagem avisando, não passa na rua tal ou tal lugar, porque você pode sofrer uma punição de determinados grupos. A melhor forma de resolver isso seria de forma amigável. Isso, seria uma forma amigável, mas se ambas as partes não entrarem em um acordo comum, infelizmente vai ter que seguir para o judiciário. Como o nosso programa é um programa do povo e você está recebendo muitas ameaças, a gente tem milhões de pessoas assistindo você nesse momento. Eu queria franquear a palavra a você, você vai falar para as pessoas, se defender, dizer que você não fez nada, até para que essas ameaças não venham implicar de forma direta na sua vida. Então olha para a câmera e jogue duro, fale aí, vá. Eu sou um cara da correria, trabalho há mais de 8 anos no CAB. Eu sou uma pessoa, vim de uma família que é a família evangélica, né? Eu sou de uma família evangélica e nunca fiz nada do que aconteceu, viu?
Eu tenho um áudio aqui dela falando que ela pegou a carteira de cigarro, ela pegou minha mercadoria. E ele falou que se quiser eu pago essa mixaria. Então assim, porque ela não assume o erro, porque ela não assume o que ela pegou, né? Agora ela quer me botar no lixo, como ela falou que ia me jogar no lixo, né? Aí você não aceita? Eu não aceito. Eu te roubei. Eu peguei uma carteira de cigarro, nem tava cheia. Isso não é o teste pago. E outro, sabe por que você tá assim? Porque você não pega ninguém, você tá achando que você vai me pegando, me ameaçando. Aí você acha que você não pega ninguém. Aí acha que eu vou te pegar. Prove que eu te roubei. Eu peguei uma carteira de cigarro. Pegou uma carteira de cigarro. Ela pegou uma carteira. Ela tá te devendo o quê? Biscoito Mirabel, carteira de cigarro? Olha, o que ela tá me devendo, eu tinha deixado até pra lá. Até que ela pegou minha cara e botou na televisão. Se ela não tivesse botado minha cara na televisão, eu não ia cobrar nada, ia ficar tudo como tá. Hoje você quer seu dinheiro? Mas, só porque ela botou minha cara na televisão, não quero nem que ela me pague. Eu não quero nem que ela me pague. Porque o que o diabo leva, Deus me dá em dobro. E como é que a gente resolve isso? Se ela, como o meu advogado falou, se ela não quiser resolver no modo amigável, vai para o judiciário. Então você vai colocar ela na justiça? É. Se ela não quiser resolver de uma forma amigável. Né? Se ela quiser resolver de uma forma amigável, cada qual vai para o seu canto, beleza. Tá bom, a gente segue acompanhando esse caso, desejando que esse caso se encerre da melhor forma possível, porque é isso que a gente quer aqui. Com a imagem do Donato Baracho, Tássio Michel para Aratu 24 Horas. Ok, Tássio, obrigado aí pelas informações. Eu vou seguir aqui, gente, com o nosso Aratu 24 Horas. Eu quero pedir um minuto da sua atenção para voltar a falar, inclusive, daquele caso lá de Vila de Abrantes. Sabe aquela questão que os moradores estão alegando que as casas foram demolidas e eles não receberam nenhuma intimação judicial, não receberam nenhuma documentação aí por parte de ninguém? Pois é, a gente recebeu uma imagem aqui impressionante que a gente está tentando entender e a gente pede, inclusive, ajuda aí da própria polícia, porque na imagem que a gente vai exibir aí para você, no momento que... Ó lá, gente. Aí, ó. Uma criança, ela é empurrada pelos policiais, ó. 2 policiais. Então, me dá aí em câmera lenta, Gabriel. Em câmera lenta, ó. Ela é empurrada, tá? Ela não tropeça. Claramente aí na imagem, os policiais... Ó. Caiu a criança. Então, assim, como a própria moradora falou lá, é uma região onde tinha homens e mulheres que estavam morando, com crianças também. E esse tipo de coisa a gente também não pode admitir, tá? A gente é incentivador aí do trabalho da polícia, mas esse tipo de coisa não dá para passar, tá bom? A polícia ainda não se pronunciou em relação a esse caso, mas eu vou continuar atento aqui em relação a esse caso aí. Qualquer resposta eu trago para você aqui de casa, tá? Agora, um recado aí, um recado para você, tutor de cães e gatos. O Castramóvel está atendendo na unidade de saúde da família de Plataforma, que fica, gente, na Rua Formosa, São João, número 11. A castração ela é gratuita, itinerante e é uma iniciativa aí da Prefeitura de Salvador, desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal. O serviço ele é realizado em animais com idade entre 6 meses e 5 anos e que já estejam aí em boas condições de saúde. São solicitados aos tutores os seguintes documentos. Atenção para o procedimento, tá? RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e comprovante da vacina antirrábica do animal em dia. Além disso, é preciso manter o pet em jejum de comida aí e também de água desde a noite anterior, tá? Os atendimentos são divididos por espécies. Nas segundas e quartas e sexta-feiras são atendidos aí os gatos, enquanto às terças e quintas-feiras os cães. As vagas são preenchidas por ordem de chegada, são disponibilizadas aí 30 fichas diariamente a partir das 8 horas da manhã. Então leva lá seu animalzinho de estimação, vamos então cuidar da saúde dos nossos bichanos. E agora eu quero falar com vocês, estudantes. Atenção, hein? Abertas as inscrições para o processo seletivo 2026.1 do Senai Bahia. Ao todo são 5.617 vagas distribuídas em 15 cidades baianas.
Os cursos são ofertados nas modalidades presencial e semipresencial com duração de 18 a 24 meses. Ao todo, o Senai oferece aí 22 opções de cursos técnicos em diversas áreas, gente. Lembrando que há 1.127 bolsas de estudo gratuitas para candidatos que tenham obtido média ou igual ou superior a 500 pontos no Enem em uma das edições de 2020 a 2024. As bolsas integrais fazem parte do programa de Bolsa de Estudo Senai Bahia, voltado a estudantes de baixa renda que atendam aos requisitos prévios no regulamento do processo seletivo. Os interessados em concorrer às bolsas terão até 7 de janeiro para fazer a inscrição aí, tá? O site está inclusive na tela. As inscrições, lembrando, são gratuitas e podem ser feitas nesse site institucional, onde também está disponível o edital completo. Então passa lá assim que acabar o nosso Aratu 24 horas, ou você que está assistindo aí segurando o celular, já entra e faz a sua inscrição, dá uma olhada também no edital, só não muda de canal, fica aqui com a gente. Ó, você vai ver logo depois do intervalo aqui, o momento que uma loja de equipamentos para piscinas foi arrombada na Estrada do Coco, em Vilas de Abrantes, viu? Criminosos levaram mais de 20 mil em produtos. É logo depois do intervalo, mas eu não vou fazer o intervalo agora não, tá bom? Fica aqui com a gente porque o nosso Aratu 24 horas está só começando. Quero saber se você já mandou sua mensagem aí pra gente. Ainda não? Nossa Central do Galinho está disponível para você, tá? Não esquece de mandar a sua mensagem e seguir também a gente nas redes sociais, @TV Aratu e @AlexSilvestre.tv. Agora, depois desse recado das nossas redes sociais, eu tenho um outro recado para você. Gente, a TIM está com uma oferta de Black Friday que chega a ser indecente. Olha que ousadia. Você troca de celular por menos de R$50 por mês e manda bem demais. Mas, ó, não vai durar muito, viu? Vai dizer que isso não é uma indecência. O Galaxy A06 5G com 128 GB de armazenamento está saindo por 12 vezes de R$ 42 ou R$ 499 à vista no TIM Controle Plus. É um smartphone 5G novinho, por R$ 42 por mês. Um preço indecente desse só na loja da TIM. Mas atenção, quem demorar vai ficar sem, hein? E quem aproveita essa oferta também manda bem com o TIM Controle Plus. Você manda bem com o WhatsApp para mandar mensagem, muita internet e um streaming incluído para escolher e trocar todo mês. É conteúdo que não acaba mais, hein? Ainda dá tempo, vá a uma loja e aproveite essa oferta quente da Black Friday indecente TIM. É uma dica então do seu Aratu 24 horas, tá bom? Passa lá, perde tempo não. Ó, vamos lá. A gente vai seguir com o nosso Aratu 24 horas aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Aliás, Camila, tomar um golinho de água aqui. Já eu tô de volta, tá? E a gente vai trazer muita prestação de serviço para você. Tem um caso aí, que câmeras de segurança registraram uma ação criminosa. Eu vou mostrar para você em instantes aqui no seu Aratu 24 horas. Você não reda o pé daí, porque já eu tô de volta aqui. Olha lá, a imagem da câmera. Você quer saber o que foi aí? O que foi aí, Silvestre? Não sai desse sofá, larga esse controle que eu te conto em instantes. Ê, Salvador! Rapaz, você é bipolar, viu, Salvador? Safadinha toda, é. Você tá aí brilhando com esse sol, mas diz que tem chuva vindo aí ao longo da semana, viu? Tem gente que é doida pela Gamboa ali, mas não vai dar certo não. Essa história de remo, quarta-feira já tem previsão, já tem chuva aí prevista, né? Amanhã já tem chuva prevista aí. Então atenção você, morador aqui da nossa capital. Agora a imagem é bonita, né? Tem aí de novo pra gente ver? Eu gosto muito, a gente sempre mostra essa imagem aí, ó. Ó, apareceu outra. Aí o que, rapaz, que eu não tô vendo direito? Hã? Ah, é, a galera, é onde rola o remo aí. Ah, aí Camila Falcão se acaba, o Marquinhos Galinho. Quando tu canta, ela já tá aí dentro dessa água, ó. Antes de tu cantar, ela já tá aí dentro, viu? Lá ele. Ó, vamos lá seguir com o nosso Aratu 24 horas.
Gente, ó, vou fazer o seguinte, vou dar um recado do nosso patrocinador e em instantes a gente vai falar aqui sobre o caso Edson Lemes dos Santos, de 39 anos, tá? O Edson, ele tá fazendo um apelo aí, a família tá fazendo um apelo após o pintor desaparecer, isso no bairro de Tancredo Neves. Ele desapareceu no último domingo. Ele teria saído de casa sem avisar aí e foi visto pegando inclusive um ônibus em Mata Escura. Já Tássio chega aqui no nosso Aratu 24 horas, trazendo esse caso completo aqui, mas antes você tem um recado então de um dos nossos patrocinadores. Este ano foi muito especial para nós. As Telhas Simonassi Nordeste completou 30 anos na Bahia e 70 anos no Brasil, investindo no social e novas parcerias. Sempre inovando com controle rígido de qualidade, melhor rendimento e uma produção ecologicamente correta, assegurando o padrão elevado e satisfação dos nossos clientes. Neste Natal, renove o que te protege, te dá conforto e segurança. Sua casa. Boas festas. Telhas Simonassi Nordeste. Qualidade acima de tudo. Olha, sem perder tempo, eu já quero entrar na história do Edson Lemos. A família está fazendo um apelo. O repórter Tássio Michel chega agora com mais informações. Bom dia, Tássio. Pois é, nossa equipe chegou aqui na 11ª Delegacia Territorial aqui de Tancredo Neves para conversar com a família do Edson Lemos dos Santos, de 39 anos, que foi visto a última vez na Mata Escura e está desaparecido há mais de 24 horas. A família está muito preocupada porque ele tem problemas, né? E vocês estão angustiados querendo descobrir o paradeiro do irmão de vocês, né? Sejam bem-vindos, bom dia. Conta aí, o que foi que aconteceu? Ele saiu desde ontem, umas 5h30 da manhã, no caso. Aí viram ele pegando um ônibus. Agora não sabe qual foi o ônibus, no caso. Não sabe se foi Estação Pirajá ou Ribeira, na verdade. Aí pronto, aí nós estamos procurando aí, mas hoje falaram que viram ele na Mata Escura ontem à noite, no caso. Aí nós já rodou lá tudo, já peguei procurando e não tem resposta ainda, na verdade. Ele saiu sem celular, ele saiu sem roupa, então vocês acreditam que ele saiu, tá de roupa. Mas ele não levou roupa para ficar vários dias fora? Não. Você acha que ele se perdeu? O que vocês têm em mente em relação a isso? É que ele tem transtorno mental, né? Aí ele pode ter, ele tava com as conversas dizendo que queria morar na rua, ir para debaixo do viaduto, que era melhor no caso. Aí pronto. A única conversa dele aí que nós sabe só foi essa conversa mesmo que ele teve, a última conversa que ele teve com nós. Ele foi visto a última vez às 5 da manhã. Foi, nós vimos ele aqui viu ele 5 da manhã, 5h30 da manhã mais ou menos. Você foi a última pessoa que viu ele? Foi justamente, quando estava subindo para mim pro Baba, aí encontrei ele subindo. Aí ele falou comigo e seguiu. Aí chegou um pouco adiante, ele olhou para trás e seguiu reto, como andasse ligeiro assim. Aí eu sem saber de nada, pensei que ele ia comprar o pão e voltar, que todo dia ele fazia isso, o caminho dele era esse, comprar o pão e retornar para casa. Aí deu meio-dia nada para retornar para o almoço, à tarde nada, aí a gente ficou preocupado, aí começou em busca dele aí. Ó, você que está acompanhando a gente, o Edson Lemos dos Santos, de 39 anos, a família dele está aqui muito preocupada, precisando de uma resposta, de uma ajuda sua. A imagem dele está na tela. Se você tiver alguma informação, procura a gente. E se ele estiver assistindo a gente também, aproveita com nossa audiência agora, conectada com você, e fala com ele, pede para ele voltar para casa. Volta para casa, pai, mas amanhã está preocupado no caso. São 2 idosos, como você mesmo sabe, na verdade. Está muito preocupado, entendeu? Volte para casa, entendeu? Só isso mesmo que eu tenho que pegar e falar, na verdade. Pronto, a gente segue nessa força com a família em busca do Edson. Com imagem do Nonato Baracho, Tássio Michel, para Aratu 24 horas. Ok, Tássio, obrigado pelas informações. Ó, uma loja de equipamentos para piscina, ela foi arrombada na Estrada do Coco, em Vila de Abrantes. Os criminosos levaram mais de 20 mil em produtos. As câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. Você acompanha comigo. Os suspeitos, gente, arrombaram o cadeado do estoque da loja e levaram bombas de piscina e outros equipamentos aí, viu? A ação ela foi rápida e direcionada. Parecia que eles sabiam onde estava guardado o que eles queriam. As imagens foram entregues então à polícia que investiga esse caso. Impressionante, viu? Tudo registrado então aí. A polícia vai poder então investigar. Ó, vem pra mim. O Aratu 24 horas de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã, viu? Logo mais às 11 horas, galinho. Tem o 01 da Bahia, a Lujuca com Marcelo Castro. À noite você acompanha as resenhas do Fala Dani às 6h30 da noite com Dani Macei.
diz lá. Beijo pra tu, viu? E na sequência tem o Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã, fique agora com a programação nacional do SBT. Minha Bahia, I love you, Galinho, canta!